Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos, ou nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à redor ou à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui, até o versículo 6, todo o Salmo 128, que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, no filme A Procura da Felicidade, foi um filme lançado em 2006. Nós podemos enxergar, ver uma história real, uma história verdadeira de superação e de perseverança. O filme A Procura da Felicidade, em linhas gerais, nos ensina uma história real, uma história verídica de superação e também de perseverança. Esse filme, para quem não conhece, fala da história de um americano chamado Chris Gardner. Ele era um empreendedor fracassado que, no propósito, no objetivo de melhorar as suas condições de vida, no sentido financeiro propriamente dito, não só para si, mas também para a sua família, ele acaba sendo abandonado pela sua esposa e tem que cuidar sozinho de um filho com 5 anos de idade. Ao longo desse processo, ele passa por várias dificuldades financeiras, mas várias dificuldades financeiras mesmo. Ele acaba sendo despejado e ele é obrigado a dormir não só em albergues, mas também em banheiros de extração de estações de trem, de metrô, lá nos Estados Unidos. Contudo, meus irmãos, meus amigos, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses problemas, ele acaba alcançando o seu objetivo. Torna-se um corretor da Bolsa de Valores americana, provendo assim uma vida confortável, não só para si, mas também para o seu filho. Enquanto cristãos, meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos à procura da felicidade, não jamais. Principalmente uma falsa felicidade gerada por condições financeiras favoráveis, como fez essa. Não, nós somos felizes. Na verdade, nós somos mais que felizes. Tanto é que em Mateus capítulo 5, ao fazer uma descrição acerca do que seja um cristão, Cristo ele nos diz que nós somos bem-aventurados. Literalmente falando, nós somos mais que felizes. Afinal de contas, meus irmãos, minhas irmãs, a obra que Cristo ela nos proporciona, uma obra de salvação, uma obra de redenção, ela produz em nossos corações uma alegria, uma felicidade, uma satisfação verdadeira. Contudo, essa alegria, essa satisfação, essa felicidade que a obra de Jesus Cristo, ela produz em nossos corações, ela passa a ser experimentada com intensidade a partir de alguns compromissos que nós cumprimos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada cristã. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, o Salmo de número 128, que foi esse texto que nós acabamos de ler,
ele nos dá um roteiro, ele nos aponta um caminho, vamos assim dizer. Nós não sabemos, no seu sentido mais específico, quem foi que escreveu esse salmo que nós temos aqui diante de nós, o salmo de número 128. Contudo, nós podemos observar, através de uma rápida leitura, que este texto, ou seja, o salmo 128, ele descreve, meus irmãos, ele descreve, meus amigos, a bendita realidade de quem vive na presença e na dependência de Deus. Se nós pudéssemos resumir, nós poderíamos resumir esse salmo dentro dessas verdades. Aqui nós vemos uma descrição da bendita realidade de quem depende e de quem vive na presença de Deus, na presença do Senhor. Na verdade, se você analisar com mais cuidado, você vai observar que o Salmo de número 128, ele acaba complementando aquilo que a gente vê no Salmo de número 127, que foi o último salmo que nós consideramos na semana passada, que é um salmo que, em linhas gerais, mostra a inutilidade do esforço humano para poder experimentar a bênção divina. Ou seja, que nós, de nós mesmos, a partir do nosso esforço, a partir da nossa vontade, a partir daquilo que nós fazemos, a gente não pode, por nós mesmos, experimentar da bênção e da bênção divina. Então, nesse sentido, o Salmo 128, ele vem, nesse sentido, o Salmo 128, ele preenche a lacuna e mostrando, de fato, o que é que nós devemos fazer para experimentarmos a bênção do Senhor, para podermos viver na sua dependência e dessa forma, de fato, honrar e glorificar o santo e excelso nome do nosso Deus, do nome do nosso Senhor. Então, em linhas gerais, o Salmo 128, ele descreve a felicidade, ele descreve a alegria, ele descreve a satisfação de quem depende de Deus e experimenta das bênçãos de Deus, das bênçãos do Senhor na sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, a gente vai prosseguir na nossa penúltima mensagem dentro dos salmos de romagem. E a gente vai considerar esse salmo, o salmo de número 128. E com base nesse texto, com base nesse salmo, eu queria que nós pensássemos, eu queria que nós considerássemos no seguinte tema: o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. E basicamente, dentro desse tema, eu queria que nós abordássemos 3 pontos, olhando aqui para esse texto, dividindo em 3 partes, para que assim a gente possa aprender um pouco mais dessa realidade, que eu, você, todos nós que estamos em Cristo, desfrutamos a alegria no Senhor, e como essa alegria, ela é desfrutada no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais forte, no seu sentido mais intenso em relação às nossas vidas. Então, vamos começar a trabalhar aqui esse texto, vamos começar a trabalhar aqui esse salmo, e conforme nós acabamos de prometer, vamos ver esses 3 pontos que nós podemos aprender aqui nessa parte da Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, meus amigos, consideremos o primeiro ponto, o primeiro momento da nossa mensagem, ou seja, condições para a felicidade. Condições para a felicidade. Olha só o que nós vemos, olha só o que nós encontramos no primeiro verso, no verso 1 do Salmo de número 128. Acompanhe conosco a leitura aqui dessa primeira parte dessa passagem. Diz o seguinte, versículo 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. De maneira resumida, meus irmãos, de maneira resumida, meus amigos, o que é que nós vemos? O que é que nós encontramos nessa parte inicial do Salmo 128, aqui no caso, versículo 1? Nós encontramos a descrição do piedoso e a postura, a conduta que esse piedoso ele adota
ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada aqui neste mundo. Então, se nós pudéssemos resumir o nosso entendimento, se nós pudéssemos fazer uma interpretação mais direta aqui do verso 1, essa era a interpretação que nós poderíamos dar. Ou seja, aqui, repito, nós encontramos a descrição do piedoso e também a sua conduta, a sua postura ao longo de sua vida aqui neste mundo. Veja, meus irmãos, observe, meus amigos, que o piedoso aqui, ele é descrito como alguém feliz. É por isso que o versículo 1, ele inicia mostrando justamente essa qualidade do piedoso, bem-aventurado. Essa é uma descrição, essa é uma forma de falar de alguém, no caso aqui do piedoso, que de certa forma acaba contrariando uma ideia geral que muitas vezes as pessoas têm, por não dizer uma ideia equivocada que muitas vezes as pessoas têm do que ser alguém piedoso, do que ser alguém que teme e teme a Deus. Veja que na visão do autor sagrado, essa pessoa piedosa, essa pessoa que teme a Deus, essa pessoa que é consagrada a Deus, ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa contente. Via de regra, quando a gente pensa em alguém piedoso, a gente pensa em alguém sisudo, em alguém cabisbaixo, em alguém contrito, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos mostra aqui nessa passagem. Aqui a gente observa que a piedade é algo que gera felicidade. A piedade é algo que gera felicidade. É claro que essa felicidade que é mencionada aqui pelo autor sagrado, não é aquela felicidade como se fosse uma satisfação externa, uma mera euforia que muitas vezes a gente observa na vida de algumas pessoas. Não, jamais. Essa alegria aqui é um sentimento que brota do coração, um sentimento que brota do mais profundo do ser, daquela pessoa que é piedosa. Por quê? Porque essa pessoa, ela é alegre, essa pessoa, ela é satisfeita em virtude de ter a Deus na sua vida, em virtude de andar no caminho que Deus propõe à sua vida. Então, repito, aqui não é uma alegria circunstancial, aqui não é uma alegria baseada em coisas dessa vida, não, mas aqui é uma alegria de quem anda com Deus, de quem vive em comunhão com Deus, de quem está em sua presença, e por esse motivo e por essa razão, conforme o texto aqui diz, esse piedoso é alguém feliz, é alguém bem-aventurado. Então você vê, no primeiro momento, a descrição que a palavra de Deus faz para aquela pessoa que é piedosa. A pessoa que é piedosa, ela é alegre. A pessoa que é piedosa, ela é feliz. A pessoa que é piedosa, ela é satisfeita pelo fato de estar na presença de Deus. Mas diante disso, fica uma pergunta. Diante disso, fica uma indagação. Como é que a gente consegue experimentar essa realidade na nossa vida? Como é que eu consigo ser uma pessoa piedosa? Como é que eu consigo ser uma pessoa consagrada e não qualquer pessoa piedosa? E não qualquer pessoa consagrada, mas como é que eu externo uma verdadeira alegria pelo fato dessa piedade ser uma realidade na minha vida? Quais são os passos? Qual deve ser a minha conduta? Quais devem ser as minhas ações para que de fato eu venha a ser não só piedoso, mas essa piedade ela venha gerar uma felicidade em minha vida? Conforme nós observamos aqui no versículo 1, existem pelo menos 2 passos, existem pelo menos 2 ações, existem pelo menos 2 condutas que nos é requerida para que nós sejamos, repito, pessoas piedosas e piedosas felizes. Em primeiro lugar, nós precisamos, meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos, meus amigos, temer a Deus. Veja, se não é isso que o autor sagrado aqui nos ensina, ele fala, olhem novamente aí para o Salmo 128, a parte inicial desse texto. Ele diz, olhem só, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar,
mas o que é isso na prática? O que é isso de fato e de verdade? O que é temer e temer a Deus? Será que é viver de maneira amedrontada na presença do Senhor? Não, meus irmãos. No seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, nós podemos dizer que temer a Deus é uma junção, é uma combinação de amor e respeito a Deus. Temer a Deus é uma junção, é uma combinação de amor e respeito a Deus. Quem teme a Deus, meus irmãos, quem teme a Deus, meus amigos, vive em respeito, vive em obediência, vive em sujeição ao Senhor. E perceba que essa primeira conduta que é exigida para que você venha a ser uma pessoa piedosa e que você venha a ser uma pessoa piedosa e alegre nessa vida. Existe essa necessidade, existe essa carência de nós temermos e temermos a Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que nós venhamos ser essa pessoa piedosa, em segundo lugar, para que nós sejamos pessoas piedosas alegres na presença de Deus, além de nós temermos a Deus, em segundo lugar, nós precisamos manter comunhão com o Senhor. Nós precisamos manter comunhão com o Senhor. É por isso que o texto, ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e complementa, e anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Na prática, isso significa dizer que essa pessoa, ela vive, meus irmãos, ela vive, meus amigos, em constante comunhão, em constante união com a pessoa do nosso Deus, com a pessoa do nosso Senhor. Na verdade, andar com Deus diz respeito a ter intimidade com Ele. É fazer com que Deus ele venha a ser o nosso companheiro. É fazer com que nós andemos continuamente na sua presença. Ou seja, podemos não só pensar, podemos também falar, podemos também fazer aquelas coisas que agradam ao Senhor. Enfim, é estar em estreita comunhão com o Senhor. Então, observe que são essas duas condutas, observe que são esses dois requisitos que nos são exigidos para que assim a gente possa, de fato, viver em piedade, para que, de fato, a gente possa vivenciar a felicidade do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos temer a Deus, amá-lo, respeitá-lo, nós precisamos manter comunhão com o Senhor, viver em sua presença. E assim, meus irmãos, e assim, meus amigos, quando nós somamos tudo isso, a gente consegue, a partir desse verso, extrair um princípio fundamental, importantíssimo para a nossa vida. E que princípio é esse? E que verdade é essa que esse texto em si nos ensina? Uma verdade muito importante e essencial, ou seja, a alegria, a verdadeira alegria, ela não pode ser desfrutada à parte de Deus. A alegria, a verdadeira alegria, ela não pode ser desfrutada à parte separada de Deus. Meus irmãos, meus amigos, todo e qualquer esforço de desfrutar felicidade, de desfrutar de alegria, de desfrutar de satisfação nesta vida, através de coisas que nós encontramos aqui neste mundo, seja o prazer, seja os bens materiais, seja os vícios, seja as amizades, seja o nosso status social, tudo isso é vão. Tudo isso é vão. Em nenhuma dessas coisas nós podemos experimentar verdadeira alegria, verdadeira satisfação. E isso, meus irmãos, e isso, meus amigos, é tão fácil. É tão fácil de ser comprovado dentro da sua realidade prática. Por quê? Porque a gente observa. Por quê? Porque a gente vê as pessoas procurando alegria através dessas coisas. Quanto mais dinheiro, quanto mais prazer, quanto mais experiências carnais, quanto mais coisas desse mundo, mais alegria, e elas vão buscando, e elas acabam se frustrando, não obstante todo o esforço que elas empreendem
dentro desse objetivo, dentro dessa finalidade. Não. Conforme nós observamos, conforme nos é ensinado aqui na Palavra de Deus, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, meus amigos, ela nos apresenta um caminho diferente através do qual, de fato, a gente experimenta felicidade na nossa vida. E o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite humano vem com a presença de Deus na nossa vida. O verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite humano vem quando nós nos submetemos à sua vontade. O verdadeiro deleite, o verdadeiro prazer humano vem quando nós estamos em íntima e profunda comunhão com Deus. A gente sabe que isso é básico. A gente sabe que essa é uma realidade mais real, ou mais verdadeira, melhor dizendo, em relação às nossas vidas. Mas é essa verdade que nos é lembrada, é essa verdade que nos é reiterada aqui nessa passagem. Queremos ser alegres, queremos desfrutar de satisfação, queremos vivenciar a alegria, então não nos distanciemos de Deus. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, já coloca sobre nós uma grande responsabilidade, um grande dever relacionado à nossa vida. E que responsabilidade, e que dever são esses que estão diretamente relacionados a esse princípio que nós acabamos de destacar. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos buscar, que nós possamos prosseguir buscando a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Senhor. Eu não sei se você já reparou, eu não sei se você já percebeu, mas naqueles instantes, naqueles momentos que nós estamos mais tristes, mais cabisbaixos, mais abatidos ao longo da nossa caminhada cristã, via de regra, são aqueles instantes em que nós estamos mais separados de Deus, em que nós estamos mais separados do Senhor. Onde a gente não tem uma vida devocional contínua, onde a gente não se aprofunda com a compreensão e o estudo da Palavra de Deus, onde a gente não dedica tempo à oração, onde a gente não vivencia o nosso compromisso com Deus. Então, quando a gente quer viver uma vida apartada de Deus, o resultado é imediato, o resultado é direto. Nós nos entristecemos, nós nos abatemos. E quando nós não corrigimos esse problema na nossa vida, nós definhamos em termos espirituais. Então, que a gente possa colocar, meus irmãos, que a gente possa colocar, minhas irmãs, cada vez mais esse propósito, essa finalidade, esse objetivo em relação às nossas vidas, de nós continuarmos, de nós buscarmos, de nós prosseguirmos, aprofundando cada vez mais a nossa comunhão com o Senhor. Por quê? Porque somente no Senhor, você, desfrutamos de verdadeira alegria. Não uma mera alegria, não uma mera satisfação, mas aquela alegria que brota do nosso coração, que é resultado da salvação que Cristo operou no nosso viver, que é uma evidência da presença do Espírito Santo no nosso coração e que é uma característica que, de fato, nós nascemos de novo. Então, repito, busquemos a Deus, repito, priorizemos a Deus, repito, levemos Deus a sério. E a consequência direta que isso vai gerar sobre as nossas vidas é que nós iremos prosseguir no caminho da piedade, é que nós iremos andar no caminho do temor, é que nós iremos aprofundar a nossa comunhão com Deus e, de fato, a felicidade será uma realidade em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui nesse texto? Condições para a felicidade. Temer a Deus e manter comunhão com o Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, não apenas esse ponto a gente consegue enxergar e observar aqui nessa passagem. Em segundo lugar, o autor sagrado, ele nos mostra mais uma verdade.
Em segundo lugar, o autor sagrado, ele nos mostra mais um ponto que a gente consegue extrair aqui desse texto. Se no primeiro momento, conforme nós acabamos de ver, a gente aprende o caminho que a gente deve percorrer para experimentar uma felicidade intensa na nossa vida, o temor e a comunhão com o Senhor, no segundo momento, ele mostra a realidade da felicidade naquela pessoa que é piedosa, naquela pessoa que teme a Deus, naquela pessoa que anda nos seus caminhos. Vejam aí, Salmo 128, versículos 2, versículos 3 e também o versículo de número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa ou de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos algumas áreas, alguns aspectos em que o piedoso, ele experimenta de fato alegria e satisfação em sua vida. Repetindo, aqui nós encontramos algumas áreas, alguns aspectos da vida do piedoso, nos quais, de fato, ele experimenta alegria e felicidade em sua vida. Contudo, antes de nós aprofundarmos as nossas considerações aqui nesse texto, sobretudo aqui nesses 3 versos, se faz necessário uma observação, uma importante observação, e eu queria que você atentasse com bastante cuidado para essa observação. Qual é a observação que nós queríamos fazer antes de poder adentrar as considerações desses versículos propriamente dito? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o homem do Oriente Antigo, que foi o contexto no qual foi escrita aqui essa passagem, ele não precisava de muitas coisas para ser feliz. O homem do Oriente Antigo, dentro do contexto que foi escrito aqui, o Salmo de número 128, ele não precisava de muitas coisas nesta vida para poder ser feliz, para poder ser satisfeito. Desde que o homem, aquele homem, do contexto do Salmo 128, aquele homem oriental, há mais de 3.000 anos, desde que ele tivesse um trabalho, desde que ele tivesse um sustento, desde que ele tivesse uma família, desde que ele tivesse saúde para ter vida longa, ele já se considerava uma pessoa feliz e uma pessoa satisfeita. Eram elementos básicos, vamos assim dizer, para a pessoa ter felicidade dentro do contexto do Antigo Testamento. Ter um trabalho, através dele se sustentar, possuir uma família, desfrutar de saúde, para assim ter longa vida ao longo desta vida. E é interessante, porque são essas coisas básicas, mas que proporcionam alegria, que Deus, ele reserva. Ele reserva e reserva para aquelas pessoas que são piedosas. Ele reserva e reserva para aquelas pessoas que o temem. Ele reserva e reserva para aquelas pessoas que andam e andam nos seus caminhos. Aqui não tem a ver com quantidade de bênção, mas com a qualidade dessas bênçãos que Deus ele nos proporciona ao longo dessa vida. O trabalho, o sustento, a família, a saúde, a longevidade de vida. Vamos ver de maneira bem resumida, vamos ver de maneira bem sintetizada os 3 aspectos nos quais Deus ele abençoa o piedoso, aquela pessoa que teme e teme ao seu nome. Em primeiro lugar, Deus ele proporciona realização no seu trabalho. Em primeiro lugar, Deus ele proporciona realização no seu trabalho. Olha só o que nós encontramos aí, no versículo 2, especificamente falando. O salmista aqui nos ensina:
Do trabalho de tua mão ou de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, a gente observa, meus irmãos, meus amigos, que o piedoso, ele desempenha o seu trabalho, e esse trabalho desempenhado pelo piedoso lhe traz satisfação, lhe traz prazer, lhe traz alegria. É interessante porque quando você observa essa descrição que o salmista faz aqui no Salmo 128, você vê que a maldição que Deus havia dado a Adão, lá em Gênesis 3, ela é revertida. Porque todos nós sabemos, Deus, ele amaldiçoou ali Adão pelo fato de ter pecado, com cardos, com abrolhos, com medo do suor do rosto. E aqui você vai ver que o homem que teme a Deus, ele vem em direção diferente, através do trabalho, mesmo sendo um trabalho que faz com que ele gaste sua energia, com que ele empreenda o seu tempo, com que ele invista o seu esforço, mas esse trabalho traz prazer, traz alegria, traz satisfação para a sua alma. Então, o piedoso, ele é abençoado. O piedoso, ele de fato experimenta a realidade das bênçãos de Deus na vida dele, pela realização profissional, pela sua realização no seu trabalho, na sua atividade, na sua incumbência, na sua responsabilidade dentro da sociedade na qual ele vive. É o primeiro aspecto dessas bênçãos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em segundo lugar, a segunda bênção que Deus ele reserva para o piedoso, ou seja, satisfação na família, satisfação familiar. Veja aí o versículo número 3, Salmo 128, versículo número 3. Diz o seguinte: tua esposa, no interior de tua casa, veja, será como a videira frutífera. Veja que a esposa aqui, ela é comparada a uma videira. Não qualquer videira, mas uma videira produtiva. A uva, que era tão largamente produzida no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, a uva, ela era utilizada para a produção de vinhos lá no Antigo Testamento. E o vinho, dentro do contexto do Antigo Testamento, era sinal de alegria, era sinal de satisfação. Então, o que o salmista aqui nos ensina, a partir dessas palavras, é que o piedoso, meus irmãos, meus amigos, ele se alegra na sua vida familiar, na sua vida em família, a partir do relacionamento primeiro que ele tem com a sua esposa, o seu relacionamento conjugal. É interessante porque, diferentemente da visão do mundo, que casamento traz infelicidade, que casamento é uma prisão, que casamento é algo negativo, a Bíblia coloca em outros termos, algo positivo. E ele mostra, no caso, a Bíblia mostra aquilo que o casamento em si ele produz: alegria, satisfação, prazer, deleite. Então veja que é o segundo aspecto da bênção que Deus reserva para os piedosos, ou das bênçãos que Deus ele reserva para os piedosos. De um lado, realização profissional. Por outro lado, satisfação familiar. E em terceiro lugar, longevidade de vida. Longevidade de vida. Versículo 3, parte B, e também o versículo número 6. Olha só o que nos é dito aqui nesses dois versículos. Versículo 3, parte B, diz o seguinte: teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Versículo 6, vejas os filhos dos teus filhos. Essas descrições que a gente vê aqui, tanto na parte B do versículo 3, como também no versículo 6, é uma figura. É uma figura que representa vitalidade, é uma figura que representa longevidade dos pais, que tem o privilégio de não só ter, mas de ver crescer os seus filhos na sua presença. O piedoso, via de regra, ele vive tempo suficiente para poder conviver, para poder desfrutar da comunhão e da comunhão com os seus filhos.
Então aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente vê algumas bênçãos que estão destinadas para aquelas pessoas que vivem na presença de Deus, aquelas pessoas piedosas. É uma bênção da realização do trabalho, é outra bênção da satisfação familiar, é uma outra bênção da longevidade de vida. E quando você considera tudo isso, você consegue extrair mais uma verdade, mais um princípio aqui desse ponto. Ou seja, o homem, meus irmãos, meus amigos, ele precisa de muito pouco para ser feliz nessa vida. O homem, ele precisa de muito pouco para ser feliz e feliz nesta vida. Isso acontece, conforme nós estamos a observar, desde os tempos bíblicos, desde os tempos mais antigos. Uma vez que a gente possui trabalho, uma vez que a gente possui família, uma vez que a gente possui saúde, meus irmãos, meus amigos, a gente já tem mais do que suficiente para poder alegrar os nossos corações. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, o mundo, ele tenta incutir dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para que nós sejamos felizes, valores que não correspondem com essa simplicidade de vida que nos é ensinada na Bíblia. Por quê? Os valores consumistas, carro, aparelhos eletrônicos, viagens, isso, aquilo, e as pessoas pensam que isso é felicidade, e elas vivem dentro desse afã de possuir essas coisas, não as possuem. Qual o resultado? Frustração. Contudo, quando a gente olha para uma perspectiva bíblica, para uma perspectiva da palavra de Deus, o básico, entre aspas, já é capaz de produzir em nós um coração grato. O básico, entre aspas, já é capaz de produzir em nós um coração grato. E o que é que fica, meus irmãos? O que é que fica, minhas irmãs, de desafio para nós, diante de tudo isso que nós estamos aqui expondo nesse segundo ponto da nossa mensagem? Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos gratos por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Sejamos gratos por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Infelizmente, conforme nós falamos, a gente absorve muito. A gente absorve muito dos valores consumistas do mundo no qual nós estamos. E é por isso que muitas vezes a gente vive uma vida de insatisfação. E é por isso que muitas vezes a gente vive uma vida de murmuração, de reclamação. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Quando, na verdade, quando você olha para a sua vida, você tem um básico para poder, de fato, ser feliz ao longo da sua existência aqui na Terra. Você tem um trabalho que lhe proporciona sustento, você tem um convívio familiar, o amor, a fraternidade, enfim, toda essa ligação familiar. Você tem saúde, mesmo que muitas vezes ela possa se abalar em alguns momentos. Enfim, meus irmãos, se você analisar, se você perceber, a gente já tem tudo para ser feliz na presença de Deus. Porque tem pessoas que até possuem coisas materiais, riquezas materiais, mas não tem Deus no seu coração. É uma tristeza absoluta. De nada, absolutamente nada adianta. Então, nós devemos considerar tudo aquilo que Deus ele tem nos dado ao longo da nossa vida. Talvez não muito, mas ele tem ali nos suprido. Talvez com muito esforço ele tem nos propiciado trabalho. Ele tem nos dado a bênção da convivência familiar. São coisas que dinheiro nenhum compra nessa vida. E se você tem, observe que nisto Deus ele está abençoando a sua vida. Seja grato, seja agradecido e glorifique o nome do nosso Deus por causa de tudo isso. Então, em segundo lugar, o que é que a gente observa? A gente observa
a realidade da felicidade a partir de algumas bênçãos que Deus destina aos piedosos. Então você tem, em primeiro lugar, as condições para a felicidade. Em segundo lugar, a realidade da felicidade. Em terceiro lugar, fechando o nosso sermão, oração pela felicidade. Oração pela felicidade. Vejam aí, versículos 5 e também o versículo de número 6, do Salmo de número 128. Diz o seguinte: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui nesses dois versos, o salmista ele intercede pelas bênçãos de Deus sobre a nação. Que nação? A nação de Jerusalém. É interessante porque, conforme nós vimos, em especial nos 3 últimos versos, o salmista aqui ele constata a felicidade, ele constata as bênçãos que estariam e que estavam presentes na vida daquela pessoa piedosa. E o que é que ele faz agora? Ele roga, ele pede a Deus, ele intercede diante do Senhor para que essas bênçãos elas pudessem alcançar toda a nação do povo de Deus, toda a nação de Jerusalém. Em outras palavras, ele pede que Deus reproduza tudo aquilo que o piedoso experimentava, para que o povo de Deus também experimentasse na sua vida como povo de Deus, como nação. Então veja que ele meio que muda o foco, vamos assim dizer, mas dentro da mesma temática. Ele olha o piedoso, ele constata as bênçãos na vida do piedoso, contudo ele pede a Deus que aquelas bênçãos alcançasse toda a nação, todo o povo de Jerusalém. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque a partir disso você consegue aprender um outro princípio extremamente importante, extremamente fundamental para as nossas vidas. E que princípio é esse tão importante e tão fundamental para as nossas vidas? A transformação de uma nação, ela começa pela família. Não esqueça disso. Não esqueça disso. A transformação de uma nação, ela começa pela família. É na família, meus irmãos, é na família, meus amigos, que os piedosos, eles são formados através do trabalho e do empenho dos seus respectivos pais. E quando aqui falo pais, pais e mães, propriamente dito. Esse processo acontece como? Pela instrução, pelo exemplo, pela consagração, mas ele é um processo que não se finda. Por quê? Famílias piedosas produzem igrejas piedosas. Igrejas consagradas, elas impactam positivamente a sociedade. É interessante porque quando você olha toda a história dos grandes avivamentos que ocorreram na história da igreja, na história do povo de Deus, esses avivamentos, eles não ficaram circunscritos, eles não ficaram limitados, eles não ficaram resumidos à própria vida da igreja. Não! A sociedade, automaticamente, ela foi impactada. É por isso que eu afirmo, no Brasil, nem teve e nem tem avivamento. Não, no Brasil, nem teve e não tem avivamento. O que existe é euforia. O que existe é festa, mas não é o mover de Deus de fato e de verdade, porque a nossa sociedade ela não é impactada. E é como diz a nossa Constituição, a sociedade ela é formada pelas nossas famílias, famílias fortes, sociedade forte, famílias piedosas, sociedade impactada positivamente pelo Evangelho. E a partir desse princípio, a gente consegue extrair uma lição e um desafio, sobretudo para nós que somos pais de famílias,
sobretudo para nós que estamos criando os nossos filhos dentro de uma idade de infância, adolescente, chegando aí à juventude. E que desafio nós temos aqui, diante de tudo isso que nós estamos a considerar. Meu irmão, minha irmã, seja um instrumento de transformação da sociedade a partir do seu lar, a partir da sua casa, a partir da sua família. Porque não há, meus irmãos, não há, minhas irmãs, herança melhor para nossos filhos do que a formação do seu caráter, de fazermos filhos, não qualquer filhos, mas de produzirmos filhos piedosos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E a partir do cumprimento desse compromisso, que as nossas famílias, elas são estruturadas, as nossas igrejas, elas são fortalecidas e as nossas sociedades, ou a nossa sociedade, ela acaba sendo transformada. Às vezes a gente quer transformar a nossa sociedade pelos políticos. Que grande engano. É por isso que a gente se decepciona, que é um pior do que o outro. Todos, indistintamente. Não, meus irmãos. Se você quer mudar o mundo, se você quer mudar a sociedade, comece pela sua casa. Seja exemplo, comece pela sua casa. Instrua seu filho, comece pela sua casa. Cuide da sua vida espiritual. Formem pessoas piedosas. E você vai ver o impacto positivo que isso vai produzir na sociedade. Talvez a sociedade não venha a ser transformada de um todo, mas com certeza vai ter sal ali. Com certeza vai ter luz, porque o Evangelho nos chama a isso, a que nós sejamos sal da terra e também luz do mundo. Então, essa é uma responsabilidade, meus irmãos. Essa é uma responsabilidade, minhas irmãs, que deve existir em nossas vidas. O cuidado com os nossos. A gente deve investir tempo, a gente deve investir esforço, a gente tem que abrir mão, às vezes até mesmo de dar uma vida mais confortável. Mas não adianta nada dar uma vida confortável para os nossos filhos, se nós não os encaminhamos no caminho do Senhor. Não adianta. Então veja, se você quer transformar a sociedade, se você quer transformar o mundo à sua volta, comece pela sua casa, comece com o seu lar, comece com a sua família, e você vai ver alguns resultados nesse sentido. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, hoje nós observamos o quê? Que o peregrino é uma pessoa piedosa. O peregrino aqui neste mundo é uma pessoa feliz. O peregrino aqui nesse mundo é uma pessoa abençoada. Ele é uma pessoa piedosa, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa abençoada. As bênçãos materiais também estão sobre ele. É claro que não é na mesma proporção que a gente observa entre todos aqueles que são piedosos. Tanto é que existem as exceções. A gente observa irmãos nossos, sobretudo naqueles países que são perseguidos por causa do Evangelho, eles padecerem muito. Mas, no geral, a gente não pode negar que Deus nos abençoa quando a gente vive em piedade, quando a gente vive em temor, quando a gente procura andar na sua presença. Isso não significa dizer que a gente não vá passar percalços ao longo da nossa vida. Não, a gente passa. Vocês estão lembrados de Jó? Era um homem próspero, materialmente falando. A sua família, ela era estruturada. Ele era uma pessoa piedosa, ele era uma pessoa saudável e de repente ele perdeu tudo aquilo ali. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens, para que Deus pudesse provar o seu coração e aprovar a sua fé. Então muitas vezes a gente passa por essas circunstâncias também. Muitas vezes a gente vivencia esses momentos, mas é dentro do propósito de Deus de trabalhar os nossos corações. Contudo, enquanto peregrinos, a gente não pode negar que sim, experimentamos de algumas bênçãos materiais terrenas que nos vêm da parte de Deus. Seja o nosso trabalho, a partir dele o nosso sustento, a nossa família, a nossa vida saudável, para que assim a gente possa estar cumprindo com o propósito de Deus no nosso viver.
Contudo, para fecharmos a nossa mensagem na noite de hoje, eu queria me dirigir especificamente àquelas pessoas que ainda não são salvas. Em que sentido, meu amigo, em que sentido, minha amiga, de lhe fazer um desafio. E que desafio é? De você se voltar para Jesus Cristo. E em Jesus Cristo você desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas. Bênçãos de ordem espiritual, bênçãos de ordem material. A Bíblia nos diz que Deus ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais pelo temor que a gente vivencia na presença do Senhor. Então, que você possa experimentar essas bênçãos. Contudo, para que você possa experimentar essas bênçãos, existe a necessidade. Sim, existe a necessidade de você cumprir com a exigência bíblica. E qual é a exigência bíblica? De você se voltar para Deus em arrependimento, em contrição, em confissão de seus pecados, reconhecendo a pessoa de Jesus Cristo, adorando na beleza da sua santidade, entregando a sua vida a Ele, para que hoje, em Cristo Jesus, você possa ser de fato uma pessoa abençoada pela graça e pela misericórdia de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele esteja nos abençoando, que Deus ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que todos nós, pela sua graça e a sua misericórdia, estejamos percorrendo o caminho da felicidade, que vai começar e que se desenvolve aqui neste mundo e que vai desaguar no seu sentido pleno na eternidade, quando nós estaremos experimentando todas as bênçãos eternas que Deus reservou para nós em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa e bendita palavra em nossas vidas, em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém.